paz de Cristo e a alegria de José e Maria. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã, a mais um episódio da série Mês das Almas do Purgatório. Por que um mês dedicado a elas? Porque nós precisamos ter sempre presente no nosso coração essa realidade tão bonita da misericórdia de Deus, que uma vez percebendo que não morremos, devidamente puros, prontos para entrarmos na glória de Deus, nos permite essa purificação, esse tempo de purgação, de purificação, que é o purgatório. É importante lembrar disso por nós que aqui caminhamos. É claro, vamos nos empenhar para passarmos essa etapa, né? Que bom se eu e você chegarmos à passagem para a vida eterna perfeitamente puros, na plena amizade com Deus. Porque só os puros são bem-aventurados porque verão a Deus. Mas nós sabemos como somos fracos e apesar de toda a graça abundante que Deus nos dá, grande parte de nós não chega nesta porta para a eternidade numa plenitude de pureza de coração. Quando nós nos confessamos, somos perdoados da pena eterna. Que grande bênção Deus nos dá com o seu perdão, livrando-nos do inferno. Porém, as consequências dos pecados que nós cometemos exigem, pela justiça de Deus, que sejam pagos, que sejam, de alguma forma, penalizados, purificados, e grande parte podemos fazer nesta vida, aceitando os sofrimentos, buscando realmente a mortificação do nosso coração. Porém, se morremos ainda com realidades a serem purificadas, é lá no purgatório que isso acontecerá. Mas é claro, estamos dizendo, não estamos aqui com a intenção de aprofundar essa doutrina, apenas lhe motivar para que você faça isso. Procure o Catecismo da Igreja, bons livros, procure conhecer Santa Catarina de Gênova, o tratado sobre o purgatório que ela escreveu, procure bons sites católicos, procure entender a realidade do purgatório, as indulgências, a importância de rezar pelos nossos falecidos. E aqui nós estamos com o livro do Monsenhor Basílio Pereira, trazendo uma motivação para cada dia, um texto para cada dia, para que alimentemos essa nossa relação com os mortos. É mais uma vez o tema de hoje, deste dia 5 de novembro. Vamos continuar um pouquinho o que a gente começou a falar ontem. E aí você já pode se perguntar, como assim, relação com os mortos? Isso é católico? Isso não é espírita? Estamos falando de uma relação equilibrada, de acordo com a doutrina da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Já convido você a se inscrever no nosso canal. Se você não é inscrito, faz isso. Se inscreve aqui no nosso perfil, começa a seguir e, é claro, compartilhe esse conteúdo com muitas pessoas, talvez até com pessoas que você conheça, que vivem de uma forma muito sofrida, muito doída, essa relação com os mortos. Talvez com uma sensação de que jamais nos encontraremos, de que morreu, acabou. Não é nada disso. Vale muito você acompanhar mais esse episódio de hoje, lembrando que esta é uma iniciativa do Apostolado do Purgatório, da Comunidade Mariana Boa Semente, projeto Santa Catarina de Gênova. Vamos fazer então a nossa oração inicial. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, preparai e fortalecei nossos corações com a abundância de vossa graça, a fim de que, penetrando em espírito de fé, caridade e compaixão, nas tristes prisões do purgatório, possamos levar aos fiéis que nele sofrem os tesouros de sufrágios que dão alívio a seus padecimentos. Glória à vossa divina majestade, consolação e paz a nossas almas. Vinde, Senhor, em meu auxílio. Deus, acudi em meu socorro. Dai às almas o repouso, Senhor, e da luz eterna o esplendor. Descansem em paz. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos então, meu irmão, minha irmã, ao texto desse dia 5 de novembro
o mês inteiro. Ali já dia 2 de novembro a gente começa a recordar os fiéis defuntos, mas não para ali. Vamos viver esse mês inteiro com essa recordação. Escute então que o Monsenhor José Basílio Pereira, esse carmelita, deixou escrito nesse livro antigo. Vale você adquirir, Mês das Almas do Purgatório. Pesquisa, pode ser que você encontre aí pela internet, pode imprimir o PDF, procure aqui no link da descrição do vídeo o contato do Apostolado do Purgatório, que a gente vai fazer chegar até você. 5 de novembro, vamos ouvir o texto do Monsenhor Basílio. Ocupemo-nos, ainda hoje, das relações íntimas que há entre nossa alma e as almas dos nossos mortos. Nada mais triste, escreve Ozanam, nada mais desolador do que o vácuo aberto pela morte ao redor de nós. Eu conheci esse tormento depois da morte de minha mãe, porém durou pouco. Não tardaram a vir outros momentos em que entrei a compreender que não estava só, em que alguma coisa de suavidade infinita se passou dentro de mim. Era como uma confiança de que não me haviam abandonado. Era como uma vizinhança benfazeja, embora invisível. Era como se uma alma estremecida de passagem me acariciasse com a ponta de suas asas. E assim, como outrora, eu reconhecia os passos, a voz, a respiração de minha mãe. Assim, quando um bafejo aquecia ou reanimava minhas forças. Quando uma ideia nobre preponderava no meu espírito. Quando um impulso generoso abalava minha vontade. Logo me vinha o pensamento de que partia dela. Já se passaram 2 anos. Correu o tempo que dissipa todas as ilusões da imaginação perturbada e experimento sempre a mesma coisa. Quando pratico bem, quando faço qualquer coisa pelos pobres, a quem minha mãe acudia tanto, quando estou em paz com Deus, que ela servia bem, afigura-se-me que ela me sorri de longe. Às vezes, ao rezar, julgo ouvir sua oração acompanhando a minha, como fazíamos juntos à noite, aos pés do crucifixo. Finalmente, quando tenho a felicidade de comungar, quando o Salvador vem me visitar, parece-me que ela o segue a meu mísero coração, como tantas vezes seguia, levado em viático às casas dos indigentes. Todo coração amante e piedoso há de experimentar mais ou menos o que experimentava Ozanam. Mas isto só acontece ao que tiver sido realmente piedoso, ao que amar sinceramente a Deus, ao que houver sido bom e dedicado enquanto viveram aqueles a quem chora. Só esse poderá dizer o que São Jerônimo diz de Santa Paula: nós a possuímos ainda conosco. Aquele que volta ao Senhor continua a fazer parte da família. Olha que texto lindo, gente, que consolador para mim e para você, que estamos distantes de pessoas queridas que foram chamadas antes que nós à presença de Deus. Se essa pessoa que você conheceu, que você conviveu, meu irmão, minha irmã, tinha essa proximidade com Deus de alguma forma e confiando na misericórdia de Deus, você sabe, às vezes no último instante de vida, alguém pode experimentar a salvação. Pensa, por exemplo, em Dimas, um dos ladrões, assassinos que morreram ali ao lado de Jesus. Jesus diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, porque ali, à beira da morte, ele faz uma experiência profundíssima com a misericórdia de Deus. Mas para dizer, aqueles que se foram, eles continuam nessa realidade de relação com Deus e relação conosco. E em Deus, essa relação conosco pode continuar. É claro que tudo que você ouviu,
citando esse grande homem de Deus, Ossanã, tem todo um lado poético, não é? Não se trata de uma experiência propriamente de ouvir a voz da mãe, do toque da mãe. Isso aí já envereda um pouquinho pelo espiritismo, que não é a nossa realidade como católicos. É algo de coração, de espiritual, a partir da nossa união com Deus. Então, essa relação deve ser alimentada pelas nossas lembranças, pelos bons exemplos que eles nos deixaram. E, claro, através do Senhor, eles podem sinalizar essa presença, essa continuidade de relacionamento. Como diz no finalzinho o Monsenhor José Basílio, ele diz assim, citando São Jerônimo, aquele que volta ao Senhor continua a fazer parte da família. Continua. Aquele que voltou ao Senhor, ele continua, ela continua. E eu falo para você, seu pai continua, sua mãe continua, seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã, sua amiga, seu amigo, ele continua a fazer parte da família, dos nossos relacionamentos. Agora tem uma condição, ele diz, isto só acontece, nós só conseguimos ter essa percepção se formos realmente piedosos, se amarmos sinceramente a Deus. Por quê? Porque essa relação se dá em Deus. Esse ponto de união com aqueles que foram antes é Deus. Então, na medida que a gente cultiva essa relação com Deus, uma vida de oração, isso pode ser experimentado. E como enche o nosso coração de consolação. Vamos rezar então pelos irmãos que já partiram. Estamos rezando todos os dias a Salve Rainha pelos mortos. Reze conosco, meu irmão, minha irmã, com toda a sinceridade do seu coração. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa. Não só neste vale de lágrimas, porém ainda no lugar de nossa expiação. Salve. A vós clamamos, Consoladora dos aflitos. A vós suspiramos, gemendo e chorando por nossos irmãos que sofrem no purgatório. Esses vossos olhos misericordiosos, volvei a eles, advogada nossa, e mostrai-lhes Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Isto vos rogamos encarecidamente por eles, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Intercedei pelos mortos, Santa Mãe de Deus, para que entrem já no gozo das promessas de Cristo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço grande, muito grande, para você que ficou conosco até agora. Compartilhe este vídeo, ele pode ser um bálsamo no coração de alguém que está vivendo como se aqueles que partiram já não existissem mais. Ele pode ser uma motivação para uma relação bonita, profunda, realmente espiritual com os que já se foram a partir da nossa comunhão com Deus. Compartilhe, vai fazer bem a muita gente, tenho certeza disso. E fica o convite para a gente se encontrar amanhã. Já estaremos no dia 6 de novembro deste mês das Almas do Purgatório. Um grande abraço, até lá. Deus os abençoe. Maria e José os guardem.